Oi Wato. Este é um programa que aborda temas relacionados à saúde que impactam a nossa vida no cotidiano. Junte-se a nós enquanto compartilhamos ensinamentos para um estilo de vida saudável. Na edição de hoje trazemos um tema muito importante. Iremos falar sobre a nutrição e sua importância, e para nos ajudar a entender sobre este tema muito importante e trazer dicas valiosas, na edição de hoje estamos recebendo a doutora Ashi Adriano, ela que é nutricionista e responsável do programa de nutrição na Direção Provincial de Saúde de Tete. Doutora Ashi, seja bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Saudações ao telespectador e muito obrigada pelo convite que me foi formulado para poder falar de assuntos relacionados à nutrição. Muito bem, doutora. Para iniciarmos, gostaríamos de saber o que é a nutrição? A nutrição ela pode ser vista em duas formas diferentes. A nutrição, como área do setor de saúde, é a área que vela pela questão da alimentação. A alimentação seja de pessoas doentes, que é para poder permitir a sua recuperação, assim como a alimentação de pessoas saudáveis, que é para poder evitar que estas fiquem doentes. Mas também podemos olhar para a nutrição como um processo biológico, processo que acontece dentro do nosso organismo, em que os nutrientes que estão presentes nos alimentos que nós ingerimos são utilizados pelo organismo, faz a extração das vitaminas e minerais presentes lá, que é para poder permitir o correto funcionamento do organismo e também nos ajuda na prevenção de algumas doenças. Doutora, como manter uma nutrição saudável num estilo de vida tão agitado? Infelizmente, atualmente, principalmente nas grandes cidades, né, com a correria do dia a dia, com a agitação, muitos de nós acabamos não nos dando tempo para poder sentar e ter uma refeição condigna, uma alimentação como deve ser. Então, uma das estratégias que nós podemos implementar, que nós podemos usar para poder ter um estilo de vida saudável, mesmo com esta agitação, primeiro seria nós conseguirmos agendar esta questão da alimentação, nós nos programarmos para comer. Eu saber que estou a trabalhar sim, mas a partir da hora X até a hora X é o meu momento para poder me alimentar. E nós sabemos que, por exemplo, nas grandes cidades nem sempre é possível eu sair do serviço naquele intervalo do almoço para ir para casa, ter uma refeição lá preparada como deve ser, e acabamos recorrendo à alimentação fora de casa, né, alimentos da rua. Então, para quem, por exemplo, opta por sentar num restaurante e ter o seu almoço, ter a sua refeição, uma das estratégias seria, ao chegar lá, pegar o menu e escolher alimentos ou refeições que tenham preparações, modos de preparo que sejam considerados mais saudáveis. Por exemplo, um grelhado seria uma boa opção, e também acompanhado sempre de vegetais, né, saladas ou legumes cozidos ou grelhados por aí, e evitar refresco, né, optar mais por sumos naturais ou então água. E também uma outra opção seria levar marmitas de casa. Por quê? Porque na marmita eu sei exatamente o que contém lá, eu sei exatamente quais são os produtos que estão lá, como é que foi preparada aquela refeição. Então, isso pode me ajudar também nessa questão da manutenção do estilo de vida saudável, sem contar também nessa parte do custo, né? Se eu saio com uma marmita de casa, estarei a poupar muito com o dinheiro que eu iria pagar em restaurantes ou algo parecido com isso. E também, sempre que possível, levar na bolsa ou na lancheira algum tipo de lanche com frutas, algum iogurte, alguma castanha, que é para eu ir beliscando no momento em que eu estiver a sentir fome, no momento em que, naquele intervalo entre as refeições, que é para evitar cair em tentações de recorrer talvez a alimentos que não sejam saudáveis. E talvez sem se esquecer da questão da hidratação, né? Então temos que comer sim alimentos saudáveis, mas sempre lembrando que temos que nos hidratar. E doutora, qual seria a dica para observarmos uma hidratação adequada no dia a dia? Primeiro, a quantidade de água dependeria muito
da idade da pessoa, do tipo de atividade física, mas em média 2 litros para uma pessoa saudável, 2 litros é a média considerada aceitável, que pode ser, a hidratação pode ser feita através da água, água propriamente dita, ou então podemos recorrer a outras opções, como por exemplo frutas que são ricas em alguma quantidade de água. Temos por exemplo a melancia, é um alimento muito rico em água que pode nos ajudar nesta questão da hidratação. Temos por exemplo alguns vegetais, alfaces e pepinos também podem nos ajudar nesta questão da hidratação. E talvez para não ficar aquela água só assim, sem nenhum sabor, podemos saborizar a água também, né? Podemos colocar lá alguns pedaços de fruta, algumas especiarias, também será uma forma de nós termos alguma motivação para podermos nos hidratar. E para além disso, temos bebedouros que aparecem agora, em que já vem escrito ali, hora X tem que beber água, hora X tem que beber água. Então, nós podemos optar por aquele tipo de bebedouros e depois ele já tem ali alguma mensagem de motivação. Então, eu bebi, então, ali vem escrito, estás quase, lá, preenche. Então, esta é uma forma também de ter algum incentivo para poder garantir esta questão da hidratação. E temos também, por exemplo, nossos smartphones, podemos descarregar algum aplicativo que nos sirva de lembrete, né, para poder beber algumas estratégias, né? Sim, não são poucas, mas são estratégias muito boas, de fato, para poder manter aquilo que é a hidratação correta do nosso organismo. Doutora, é verdade que quanto mais cedo iniciarmos com uma boa nutrição é importante para o desenvolvimento ou funcionamento correto do organismo? Sim. A questão da boa nutrição tem que começar antes mesmo do bem-nascer, no momento da concepção. Para a construção dos ossos, para a construção da cartilagem acontecer, depende muito desta questão da alimentação. Para que o oxigênio seja distribuído pelo organismo, depende muito desta questão da alimentação. Então, o cuidado com a alimentação tem que ser feito desde o período da concepção até pelo menos aos 2 anos, que é o período em que acontecem muitos processos dentro do organismo e que estão estritamente ligados com a questão da alimentação. Pois é. Faremos agora uma breve pausa para chamar um intervalo. Estamos de volta ao programa Moio Ato e para a edição de hoje temos como tema nutrição e sua importância e recebemos como convidada a doutora Asha Dinham, ela que é nutricionista e responsável do programa de nutrição na Direção Provincial de Saúde de Tete. Doutora, voltando à nossa conversa, quais são os nutrientes principais para cada fase de desenvolvimento das crianças? Para cada fase do desenvolvimento das crianças, é importante que se tenha primeiro os carboidratos, que são aqueles que nós consideramos os alimentos de base ou os alimentos energéticos, que nos dão força, dão energia para poder realizar as atividades do dia a dia. Então, fazem parte deste grupo os cereais, fazem parte deste grupo os tubérculos, farinhas, pães, entre outros. Temos também o grupo das proteínas, que principalmente na primeira fase de vida, elas proporcionam o crescimento das crianças, que são, também chamamos de alimentos de crescimento. Então temos lá as carnes, os leites, queijo, peixe, entre outros. Temos também aqueles que são os alimentos reguladores, que temos lá alimentos ricos em vitaminas e minerais, estamos a falar de frutas, estamos a falar de vegetais e por fim temos também os lípidos, que são as gorduras. No entanto, estes devem ser consumidos com muita moderação.
E como lidar com aquelas crianças que são seletivas naquilo que diz respeito à alimentação? Nós sabemos que para uma alimentação balanceada deve conter esses todos os grupos que a doutora acabou de mencionar, mas temos aquelas crianças que têm preferências. Como é que os pais podem lidar com essa situação? Ok. Primeiro, se nós queremos introduzir um alimento novo na criança, não devemos forçar. A introdução do alimento em nenhum momento tem que ser forçada, porque se nós forçamos, isso pode chegar a criar algum tipo de trauma na criança. Então, temos que lembrar também, ou é preciso os pais perceberem que para uma criança aceitar o alimento pode não ser da primeira vez. Então, vamos experimentando 1, 2, 3, 7, 10 vezes se for necessário, até termos certeza que aquela criança aceita. Então, destas vezes que vamos experimentando, podemos ir introduzindo através de preparações diferentes. Então, vamos escrever ali um prato mais colorido, uma coisa bonita que seja atrativa para o olhar da criança. Então, é só não se cansar de introduzir, de tentar estimular a criança a comer aquele alimento e também, principalmente, não forçar aquela criança a comer. Então, se nós soubermos, por exemplo, que a criança tem um determinado alimento que é o preferido, podemos fazer um prato e incluir sempre aquele alimento na refeição da criança, né? Desde que aquele alimento seja um alimento saudável, porque se for um alimento não saudável, por mais que a criança goste, não vale a pena nós insistirmos na criança a comer. E, para além disso, os nossos filhos, ou as nossas crianças, elas têm tendência a copiar aqueles que são os comportamentos dos mais velhos. Então, se nós todos sentamos à mesa, estamos a comer um determinado alimento, a criança, ao ver os pais, ao ver o resto da família a comer aquele alimento, facilmente ela também pode se engajar, ela também pode vir a aceitar aquele alimento que estaria a tentar ser introduzido. Muito bem, doutora. E é sabido que muitas das patologias são influenciadas pela nutrição. Eu gostaria de saber quais são as principais patologias que podem ter alguma influência da nutrição. Algumas das patologias que são muito frequentes, principalmente aqui no nosso meio atualmente, que tem alguma relação com a nutrição, podemos destacar, por exemplo, a diabetes. Acredito que muitos de nós podemos conhecer pelo menos de alguém que tem ou já teve esta doença, diabetes. Temos a obesidade, temos hipertensão, temos alguns tipos de cancro também, que são algumas doenças que têm uma forte relação com a questão da alimentação. Tirando, claro, a parte da genética, né? Então temos a parte da genética, mas a nutrição ela acaba tendo um papel crucial, um papel fundamental para o aparecimento destas doenças. Doutora, pegando a diabetes como exemplo, quais são as dicas nutricionais que poderia deixar aqui para quem padece dessa condição? Ok. Talvez lembrar que a diabetes ela tem basicamente 3 pilares, né, de tratamento. Temos a parte da insulinoterapia, que é a administração de insulina, e é mais para aquelas pessoas com diabetes mellitus tipo 1. E temos também a questão da administração dos antidiabéticos orais, que é mais para as pessoas com diabetes tipo 2, né? E temos também os outros 2 pilares, que são a questão da alimentação e também a prática da atividade física. Então, para a parte da alimentação, o nosso objetivo no tratamento é permitir que a glicemia do paciente esteja o mais próximo da normalidade possível, né? E uma das dicas que eu poderia dar, primeiro, seria a prática da atividade física. Isso não pode faltar, isso é imprescindível para um paciente para uma pessoa com diabetes. E, para além disso, também temos a questão da alimentação. Optar mais por carboidratos que tenham na sua composição fibras, por exemplo, em detrimento daqueles carboidratos mais simples, falo dos doces, falo dos açúcares simples, isso temos que evitar. Procurar sempre alimentos ricos em fibra, acho que já falei, alimentos ricos em fibra. Vegetais também é importante que sejam incorporados à alimentação destes pacientes, sem se esquecer da questão da hidratação, sempre.
evitar o consumo de álcool, reduzir o consumo de alimentos embutidos, alimentos industrializados, alimentos que tenham grandes quantidades de sal, que é para evitar, por exemplo, o risco da pessoa vir a ter uma hipertensão, por exemplo. Então, quer dizer que uma patologia pode estar relacionada à outra? Sim, estão muito relacionadas, principalmente, por exemplo, a diabetes mellitus tipo 2 e a obesidade. São doenças que podemos dizer que a obesidade acaba sendo um fator de risco para a ocorrência da diabetes mellitus tipo 2, porque à medida que a pessoa tem aquele excesso de peso, aquela gordura, em algum momento pode vir a criar alguma resistência insulínica e fazer com que a pessoa produza insulina, mas aquela insulina não consiga fazer o seu trabalho mesmo por causa daquela barreira que a gordura pode estar a criar no organismo da pessoa. Muito bem, doutora. E acabou falando mesmo de obesidade, nós sabemos que é um mal que está a afetar muita gente, infelizmente. Então, quais são as abordagens nutricionais para podermos conter esse mal? Em relação à obesidade, esta também é uma doença que está fortemente ligada com a questão da alimentação, a questão da nutrição. E obesidade, o que é? Obesidade é basicamente acúmulo de gordura no organismo. Então, a pessoa provavelmente, tirando sempre a parte genética, né? Então, a pessoa provavelmente consome mais do que o seu corpo necessita. Então, se eu como mais do que o meu corpo necessita, vou usar aquilo que eu preciso, o resto fica armazenado em forma de gordura, né? Para nós podermos determinar o nível de obesidade, nós usamos um cálculo que nós chamamos de índice de massa corporal, que é para verificar como é que está distribuído o peso, de acordo com a altura da pessoa. Então, nós consideramos pessoas obesas, pessoas que têm um índice de massa corporal a partir de 30. Então, depois lá já temos alguns graus de obesidade, temos obesidade grau 1, grau 2, grau 3, obesidade mórbida. Então, como estratégia para poder corrigir o problema ou prevenir também, seria a adoção de estilo de vida saudável. Reduzir o consumo de alimentos com alta densidade energética, reduzir o consumo de açúcares e optar mais por praticar atividade física. E, por exemplo, sempre que possível, dispensarmos o nosso carro. Para quem tiver carro, em vez de sair de um lado para o outro do carro, é só deixar o carro estacionado lá, vai caminhar um bocadinho. Se for alguém que trabalha, por exemplo, num prédio em que tem a opção de usar um elevador, umas escadas, uma vez a outra é sempre bom optar pelas escadas. Realmente interessante. Doutora, estamos mesmo na reta final da nossa edição. Gostaria que deixasse aqui as últimas considerações. Talvez dizer que a alimentação ou nutrição é um fator indispensável. A alimentação saudável é um fator indispensável para quem procura por um estilo de vida saudável. Então, se eu quero ter uma qualidade de vida, vale muito a pena nós tirarmos alguns minutos do nosso tempo e investirmos, cuidarmos da nossa alimentação, cuidarmos da nossa saúde, para ter continuidade física. Doutora Ashi, muito obrigada por ter aceito participar aqui no Boio Ato. Espero que os telespectadores tenham aprendido muito sobre a nutrição. Nós voltaremos brevemente. Enquanto isso, não se esqueça de cuidar da tua saúde.